Meus queridos e amados irmãos e irmãs em Jesus Cristo, muito agradecido eu estou porque você tem me seguido no YouTube, tem assistido meus vídeos, tem compartilhado, tem deixado o seu like. Se você não fez isso, faça. Separe um tempo para assistir a mensagem, assista até o final. Se gostou, deixe o like, se gostou, compartilha, para que outros também tenham o privilégio e a oportunidade de assistir essas mensagens. Meus amados, agora nós queremos começar com vocês uma nova jornada. Não é a jornada de 40 dias. Nós vamos começar uma jornada pelos Salmos. Vamos começar a estudar os Salmos um por um e ver o que Deus quer falar com a gente em cada um dos Salmos. Tá certo? Nós vamos começar com o Salmo 1, mas antes vamos falar com Deus. Vamos pedir ao Espírito Santo, esse Deus maravilhoso, para que nos guie no estudo da palavra. E eu quero orar por você. Se você tem algum problema, alguma dificuldade, quer fazer um pedido de oração, não deixe de mandar uma mensagem para mim. Eu tenho 2 WhatsApp aí, eu deixo sempre na descrição dos vídeos aí. Então manda uma mensagem para mim, mande seu pedido de oração. Eu quero orar por você, eu quero orar com você, tá bem? Vamos orar? Querido Deus, meu Pai, estamos aqui na Tua presença e na Tua presença, Senhor, queremos viver para sempre. Fale conosco, Senhor, e agora abre o nosso coração para ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Visite cada um dos Teus filhos e filhas que assistem essas mensagens. Que o Senhor visite a sua casa, visite a sua família e derrame uma bênção especial sobre cada um deles. E que no dia a dia sejam amparados e guiados pelo Espírito Santo. E que tenham todas as suas necessidades supridas em glória por meio de Jesus Cristo. Dá-nos a Tua paz, dá-nos a Tua bênção. Nós o adoramos, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você quiser mais mensagens sobre o Espírito Santo, existe muita coisa que a gente pode aprender do Espírito Santo no Novo Testamento. Tá? Então, desse caminhar com o Espírito Santo, né? Quem sabe mais na frente a gente faz mais uma série de 10 dias aí, o caminhar com o Espírito Santo, né? Ou vida no Espírito Santo. Aí a gente pode fazer uma série. Mas agora nós vamos começar uma jornada diferente, compreender os Salmos aí, entender os Salmos de Davi, ou os Salmos da Bíblia, né? Não só de Davi, tem Salmo de Moisés, Salmo 90 é de Moisés, Salmo 73 é de Asaf, né? Nós temos aí Salmo aí de outros personagens da Bíblia. Então vamos para o primeiro Salmo. O Salmo 1 começa dizendo, vamos ler o texto todo, depois a gente vai tirar aí pelo menos 3 lições dele para a nossa vida espiritual. Diz o Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz, ele é bem-sucedido. O ímpio não é assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Meus amados, um salmo pequeno e que na verdade dá para a gente fazer nele uma semana de oração. Porque é muito amplo esse salmo, ele tem muita informação. A primeira informação é que o texto está dizendo que para ser feliz, para eu ser feliz, para você ser feliz, a gente precisa obedecer a Deus. Veja,
ele começa o texto dizendo: bem-aventurado, feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se deleita no caminho dos pecadores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Quem é feliz aqui? Feliz é aquele que anda na lei, que obedece à lei de Deus. E a lei de Deus, eu já expliquei para a gente, né? Mas não custa nada a gente repetir. A Bíblia é a verdade. Então, quando Paulo, quando João, quando os apóstolos falam da verdade, eles falam do Velho Testamento. Né? E Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Então o Espírito Santo é a verdade, a lei é a verdade. E a lei, quando a Bíblia diz a lei é a verdade, então está se referindo ao Velho Testamento, ou pelo menos aos 5 primeiros livros de Moisés. A Torá, né? Aos escritos de Moisés. Então, a Bíblia é a verdade. Então, a Bíblia, o Salmo começa dizendo: quem é feliz? Mostrando quem é feliz. E eu começo essa série dizendo para cada um de nós: Deus deseja que você seja feliz. E para isso, meu irmão, minha irmã, não existe felicidade sem a lei, sem as regras, sem as normas. Não pode haver felicidade, porque felicidade é, na verdade, uma relação de harmonia entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Agora, como é que pode haver felicidade se nós hoje temos prazer em quebrar as regras, em fugir das regras, em se rebelar contra as regras? Não existe isso, não existe essa questão de você ser feliz sem as regras. Não existe felicidade na desobediência, na rebeldia. Provérbios capítulo 29, versículo 18, está escrito: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Felicidade é fruto da obediência. O salmista começa o Salmo 1 dizendo: feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer, a sua felicidade está na lei de Deus. E nessa lei ele tem prazer de meditar dia e noite. E em Provérbios 29, verso 18 está escrito: não havendo profecia, não havendo ensinamentos, não havendo a palavra, não havendo verdade, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, o que guarda a palavra, meus amigos, o que guarda a palavra, esse é feliz. Segunda coisa que nós aprendemos nesse salmo. Segunda coisa. Veja, a primeira coisa é que para sermos, Deus quer que você seja feliz. E para sermos felizes, nós encontramos a felicidade na obediência. Segunda coisa, diz assim: o justo, ele é como uma água corrente. Ele é como uma árvore plantada junto às águas correntes. E uma árvore frutífera. Aqui eu estou num lugar onde existem muitas árvores. E tem até aqui algumas árvores que poderiam estar dando fruto, né?
Nós temos aqui genipapo, tem jaqueira crescendo, tem goiabeira e tem limoeiro. O limoeiro ele não dá fruto porque ele está sufocado pelas árvores grandes. Então ele não dá fruto. Ou não chegou o tempo dele dar fruto ainda. Mas eu não encontrei fruta nem no pé de. O pé de genipapo, o genipapeiro não tem fruta porque não está na época da fruta dele. Mas aqui diz assim, que o justo é como árvore plantada junto à corrente das águas. Então ele é alimentado pela água, então ele tem vida. A vida dele é sustentada pela água corrente. O cristão ele é espiritual e ele tem uma vida espiritual ativa. Então ele vai produzir frutos para a glória de Deus. Em outras palavras, o que o salmista está dizendo é que o justo, ele dá fruto no tempo certo. Ele não vive para si mesmo. Primeiro, ele vive para a glória de Deus, né? Ele busca a felicidade em Deus. Segundo, ele vive para fazer outras pessoas felizes. Meus irmãos, não existe felicidade para quem vive para si mesmo. Para quem se concentra em si mesmo, para quem de modo egoísta trabalha para a satisfação pessoal. O salmista aqui, ele deixa muito claro isso, né? Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas e no devido tempo ele dá frutos. E o seu fruto não murcha, o seu fruto é bom, ele é saboroso. Ele espalha a vida para onde ele vai. Ele espalha a paz, ele promove a esperança, ele promove a alegria, ele promove a felicidade aonde ele está. O justo, ele vive para cuidar de outras pessoas. A gente vai ver um pouquinho disso mais lá no Salmo 35 e 37. Mas a gente vai trabalhar um pouco mais esse aspecto aí. Mas veja que aqui ele está dizendo, e ele é bem sucedido em tudo que faz. Então, já que eu sou feliz com Deus, porque minha vida reflete a glória de Deus, e eu amo a palavra de Deus, então a palavra de Deus é meu guia, a lei de Deus é minha referência, é meu espelho, é meu cercado protetor. Agora tudo que eu fizer, tudo que eu faço protegido pela lei. A lei, em vez de me condenar, a lei, em vez de me castigar, a lei vai ser um muro de proteção. Eclesiastes capítulo 8, versículo 3 diz que quem guarda os mandamentos não experimenta nenhum mal. Nenhuma condenação há para aqueles que andam na verdade. Paulo diz em Romanos 8, versículo 1, e agora nenhuma condenação há para os que estão em Jesus Cristo, que não andam segundo a lei deste mundo, não andam segundo a lei do pecado, mas segundo a lei do Espírito. A gente não quer falar do Espírito Santo, mas não tem jeito, meus irmãos. O Espírito Santo precisa ser aquele que me dá alegria em obedecer a palavra. O Espírito Santo leva você a ser bem-sucedido em tudo que você fizer. Porque agora você não vive mais para si mesmo. Paulo diz que a gente não vive mais na gente. É Jesus Cristo vivendo em nós. É por isso que você vai ter prazer nas coisas de Deus. Davi começa o seu salmo dizendo que a gente tem prazer na lei de Deus. Tem prazer na verdade, tem prazer nas coisas de Deus. E aí, onde a gente for, a gente vai ser bem sucedido. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus Cristo. Daqueles que não andam segundo a lei deste mundo, mas andam segundo a vontade de Deus, a verdade de Deus, a lei de Deus. Terceira mensagem para a gente, meus irmãos, é um pouco dura.
É verdade. Mas diz assim, olha, o Senhor conhece o caminho dos justos. Mas o caminho do ímpio perecerá. Meus amados, se o Salmo 1 é o salmo da felicidade, é o salmo da proposta de felicidade de Deus para mim e para você. Deus propõe que a felicidade está na obediência à lei dele, à lei de Deus. A proposta de felicidade de Deus para nós é a obediência à lei de Deus. E existe aqui o caminho da felicidade pela obediência e o caminho da infelicidade pela desobediência. Deus conhece o caminho do justo, que é ele se pôs no caminho da felicidade. Ele se pôs no caminho de Deus. Ele se pôs debaixo da vontade de Deus para obedecer. E aí ele é feliz. E felicidade, eu volto a repetir aqui, né, meus irmãos? Felicidade não é ausência de coisas. Felicidade, segundo Deus, é você estar debaixo da protetora mão de Deus. E se Deus te levar para o vale da sombra e da morte, se Deus te levar para a fornalha de fogo ardente, se Deus te levar para a cova dos leões, você vai feliz. Você vai enfrentar o problema com alegria, com esperança. Porque Deus conhece o teu caminho. O que é que Deus disse de Noé? Noé era um homem justo e temente a Deus, que se desviava do mal, porque Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Então nós podemos dizer que Noé era feliz. Abraão andava com Deus, e Abraão foi chamado em Isaías 40. Deus chamou Abraão de meu amigo. Deus conhece você. Deus conhece as suas escolhas. Deus conhece os seus caminhos. Por quê? Porque tudo que você faz, Deus é sua prioridade. Então não tem como você ser infeliz, meu irmão. Ah, Renivaldo, mas eu estou desempregado, perdi meu emprego depois que eu aceitei a Jesus Cristo, depois que eu me tornei um cristão. Deus, eu tenho enfrentado dor, sofrimento, lágrima e doença. O salmista diz, ele é bem sucedido em tudo que faz, porque Deus conhece o seu caminho. Deus conhece o caminho do justo. E esse caminho só pode terminar num lugar, meus irmãos. É no céu e na felicidade. Deus não conduz você para a infelicidade. Deus não conduz você para a derrota. Deus não conduz você para o fracasso. Deus conduz você para a vida eterna e para a salvação. A prioridade de Deus é a tua salvação. É a vida eterna. É você estar com Ele para sempre no céu e na nova terra. Deus mesmo habitará com ele e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Essa promessa não é para agora, meu irmão. Porque o agora, Deus disse em Jesus Cristo, João 16, ele diz, no mundo você vai ter dificuldade, no mundo você vai passar por problemas, no mundo você vai ter doença, no mundo você vai ter sofrimento, no mundo você vai enfrentar até a morte física. Mas o Davi diz que é feliz aquele que observa a lei. E Deus conhece o seu caminho. E você vai ser bem sucedido até no sofrimento. Entenda, meu irmão, que o sofrimento, muitas vezes Deus permite o sofrimento para uma coisa só. Para manter você perto dele. Para manter você dependente dele. Para manter você nos braços dele. Para aperfeiçoar teu caráter. Para ajustar a tua personalidade conforme a personalidade de Jesus Cristo. E aí você pode dizer como Paulo, nós temos a mente de Cristo.
E Jesus Cristo foi aperfeiçoado. Hebreus capítulo 5 diz que ele foi aperfeiçoado por aquilo que ele sofreu. Pelo sofrimento, pelo sacrifício, pela cruz, pelo Getsemane, pelo deserto. Jesus Cristo foi aperfeiçoado. Deus quer aperfeiçoar você para o céu. Deus conhece você. E Ele confia que a dor que você está sofrendo hoje, a lágrima que você está derramando hoje, é para o teu crescimento espiritual. É para a tua felicidade. Felicidade não é a ausência de dor nem de sofrimento. Felicidade é você aceitar a vontade de Deus, porque Deus está conduzindo para o céu. Porque Deus está te conduzindo para a perfeição em Jesus Cristo. Perfeição de caráter, perfeição de personalidade. Eu não vou trabalhar os aspectos negativos do texto, do ímpio, porque o meu interesse aqui é o nosso crescimento espiritual. Você pode fazer isso sozinho. Aliás, você percebeu que eu tirei os hinos das nossas mensagens, né? Por quê? Porque eu quero que você agora desenvolva o seu relacionamento com Deus de modo autônomo. Então você sabe qual é a música que gosta. Você sabe qual é a música que o Espírito Santo quer que você cante. Então no seu relacionamento com Deus, peça, diga ao Espírito Santo, eu quero cantar essa música. E o Espírito Santo vai dizer para você, não, eu quero que você cante aquela. Essa música que eu preparei para você cantar e o que eu quero falar com você através dessa música. Então eu quero que a mensagem leve você a refletir a glória de Deus. Que você cresça espiritualmente. Porque Deus quer você feliz. Deus quer cristãos felizes nessa terra, pessoal. O mundo está precisando de cristãos felizes. Cristãos que amam a Deus, que adoram a Deus, que são felizes ao lado de Deus. Nós vamos trabalhar outros aspectos negativos aí do ímpio, no Salmo 2. Obrigatoriamente nós temos que trabalhar um pouquinho sobre isso, né? Mas o Salmo 10 também, mas nós vamos trabalhar, prioritariamente essa jornada agora dos Salmos é para que eu e você perceba que Deus quer um relacionamento com você e Ele propõe que você seja feliz com Ele. Você quer ser feliz com Deus? Ou você quer ser infeliz sem Deus? Buscando a felicidade nas coisas ou nos seus próprios caminhos. Deus conhece o caminho do justo. É o caminho que Deus conduz. É o caminho que Deus traçou para você ser feliz. Por isso Ele conhece você, porque Ele sabe que você escolheu o caminho dele. Então você não pode ser infeliz. Se você ainda não tem experimentado a felicidade na vida cristã, meu irmão, ore comigo agora para que Deus toque o seu coração e te dê a alegria da salvação, a alegria de ser de Deus e servir a Deus. Querido Pai, nosso Deus, Tu nos chamaste deste mundo de trevas para a Tua maravilhosa luz. E o Teu desejo é que a gente seja cristãos felizes. E se não temos encontrado a felicidade neste mundo, Senhor, tenha misericórdia de nós, para que possamos encontrar prazer na Tua palavra, alegria na Tua salvação e a alegria de pertencer ao Senhor e obedecer a Tua palavra. Que possamos encontrar a verdadeira felicidade na obediência. Nós o adoramos, nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo.